Graça e paz, igreja e amigos. Mais uma vez gostaria de compartilhar da palavra de Deus, tendo como texto 2 Pedro 2:3, e logo em seguida os irmãos e amigos podem abrir Romanos 16, capítulo 16, do versículo 17 ao 20. 2 Pedro 2:3, nós lemos o seguinte: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Aqui o texto claramente falando dos falsos profetas, dos comerciantes da fé, mercadejantes da fé, e semelhantemente, Paulo, escrevendo para aqueles irmãos romanos, ele preocupado, mais uma vez, assim como ele mostrou preocupação em Atos 20, quando ele deixou aqueles irmãos, aqueles presbíteros, aconselhando aqueles presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele vai falar ali, que ele temia que após a sua partida, lobos fossem se levantar e fossem devorar o rebanho. Então aqui, tanto Pedro como Paulo, temerosos de se levantarem falsos profetas entre os irmãos, ele vai escrever para os irmãos romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que procuram divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Então, os dois textos estão falando de os comerciantes da fé, aquelas pessoas que não são convertidas e que apenas querem lucrar com a fé. Pedro, de forma mais clara, fará um comércio de vós. Hoje não é mais o comércio de escravos, hoje é o comércio da fé. E aqui Pedro vai falar com toda clareza que a vingança que os espera não está adormecida. Logo, logo eles vão colher o que eles têm plantado. Mas, voltando aqui à igreja de Roma, os irmãos romanos, exortações oportunas para a igreja de hoje. Nós lemos o capítulo, aqui lendo o capítulo 16, o último capítulo de Romanos, nós lemos que Paulo, do versículo pouco antes, do 3 ao 15, mas como desfecho 16, ele vai citando vários irmãos que muito trabalharam, pela obra do Senhor. O 3 e o 4 falam de Priscila e Áquila, cooperadores que arriscaram suas vidas, pelo Evangelho. O finalzinho do versículo 10, saudai Apéles, aprovado em Cristo. Quer dizer, olha que bênção. Deus falando através do apóstolo Paulo, que esse homem tinha sua fé aprovada em Cristo. No versículo 13, nós lemos sobre o Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Esse Rufo, segundo Marcos 15:21, foi um dos filhos de Cirineu. Lembra lá de Cirineu, que foi constrangido a carregar, Simão Cirineu, que carregara a cruz de Cristo. Então nós vemos, aqui ele vai citar Maria também, que trabalhou muito. A palavra no versículo 6, a palavra que é usada ali é trabalhar mesmo de forma dura, incansavelmente, assim, muita dureza mesmo, ao ponto de fazer calos nas mãos. Então, todos esses irmãos altamente envolvidos com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Mas Paulo, ele fala assim: olha, tudo aí que vocês têm feito, tudo que vocês têm suado, tudo que vocês têm plantado, tudo isso pode vir à ruína se vocês não tomarem cuidado com a falsa doutrina. Exatamente o que ele vai falar: olha, desacordo, vê que pessoa está trazendo, mas a Bíblia ela tem erros, ela foi escrita há muito tempos atrás, não, é Jesus e alguma coisa, é a igreja, você sabe, esses acréscimos. Não, é só Jesus, é só a fé, é arrependimento de pecados. Então ele vai falar o seguinte: olha, a primeira coisa que a gente vê
a preocupação do apóstolo Paulo é com a desconformidade, no caso doutrinária. Né? 2 Pedro 2, 1 Pedro 2,2, nós lemos que é assim, olha, desejai ardentemente. Então, como crianças, né, o leite espiritual. Então, a grande preocupação do Filho de Deus é realmente com a palavra de Deus. Nada de sonho, nada de revelação, é a Bíblia. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. É Bíblia com Bíblia. Né? 1 Coríntios 2, do 13 em diante, ali vai falar, não, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Lembra no começo da igreja primitiva? A doutrina dos apóstolos era um dos pilares do crescimento da doutrina dos apóstolos. E alguém certa vez disse, na teologia mãe da ética, a conduta é filha da doutrina. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Então, por isso que é de suma importância nós tomarmos cuidado com falsas doutrinas entrando no seio da igreja. 2 Pedro também vai falar, 2 Pedro 1, 19 a 21, fazer bem e atendê-la, visto que seriam expulsos os falsos profetas, tinham que prestar cuidadora atenção às escrituras, como os bereanos. Então, lembra os bereanos, Atos 17, que ficavam verificando se as coisas eram assim. Então, essa questão de desconformidade doutrinária, de apostasia da fé, ela foi predita, né? Atos 20, 29 e 30 especialmente, 2 Pedro, que nós lemos, ela é verificável. A gente lê aqui no versículo, olha, noteis bem aqueles. Então, sempre é uma minoria ali que quer trazer outra doutrina, outro pensamento, não. Tudo tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Então, essa desconformidade doutrinária predita, ela é verificável, se comparando, né, as coisas espirituais com as coisas espirituais, mas o grande problema é exatamente essa, ela é escandalosa. Né? Aqui no versículo 17 mesmo, ele vai falar mais uma vez, provocam divisões e escândalos. Por que vai vir escândalo? Onde na doutrina, irmãos, não existe fé, não existe algo sólido. É como você construir a casa em cima da areia. Então, se não existe doutrina, mais cedo ou mais tarde virão, né, os escândalos. A conta sempre vem, pode demorar um pouquinho, mas a conta sempre vem. Então, por que muitas igrejas, né, dividem? Porque muitas pessoas caem em pecado, trazem escândalo para a igreja, é falta de amor à palavra, à doutrina. Então, primeira coisa que nós vemos aqui é essa desconformidade, né? Então, ela foi predita por Paulo, por Pedro, por muitos homens de Deus, ela é verificável, se você prestar atenção, você vai ver desafios, né, doutrinários, ela é escandalosa e, claro, ela é separadora. Ela provoca divisões, porque tem os que são da doutrina e os que não são da doutrina, são dos sentimentos, né? Do sonho, da revelação, do horóscopo. Não, gente, às vezes pessoas morreram para entregar essa palavra, para que essa palavra chegasse até nós. Né? Que você leia, pega um pouco de história, você vai ver que a própria igreja, que se diz verdadeira, matou muitos homens que se esforçaram, né, arriscaram suas vidas e morreram, alguns, para que a palavra de Deus fosse traduzida no idioma do povo, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Muitos foram queimados, queimados vivos, foram, né, mortos à espada. Por quê? É um rastro de sangue. Então, essa palavra de Deus, se ela não se atentar a ela, se nós não nos atentarmos a ela, com certeza haverá desvios, apostasia, né, da fé entre nós. Outra coisa que nós vemos, a voracidade, né, desses lobos, né, por isso, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Então, ventre, o que é? Estômago. Eles querem saber deles, eles não estão preocupados com pessoas. E nisso, 2 Pedro vai nos dar um paralelo perfeito, porque nós vemos aqui que Paulo falando, olha, eles querem servir o próprio ventre. Aí Pedro falando, com suaves palavras, quer dizer, não passam de heresias destruidores, irmãos. As famílias são destruídas porque falta doutrina. Se houvesse o exemplo dos pais, se tivesse amor pela palavra de Deus, muitas famílias não seriam desfeitas, muitos filhos, né, não iriam para as drogas, né, para a violência, assim. Por quê?
São heresias. Pode ser uma religião, mas uma religião com heresia não vai segurar ninguém. Né? Então, heresias destruidoras servem o próprio ventre, né? Por causa de avareza farão comércio de vós, né? Segunda Pedro vai falar, enquanto Atos fala, servem o próprio ventre. Engana o coração dos incautos, né? Em Atos vai falar isso. E Pedro vai falar assim, olha, palavras fictícias. Essa palavra no grego, ela vem de plastos, né? Ela é plastos, de onde nós lemos, sabemos que existe, é o plástico. Então, quem pode dar crédito a palavras de plástico? Né? Um anel de casamento de plástico. Qual a noiva que quer receber o convite para o casamento com anel de plástico? Aí eu chegar na minha casa, olha, troquei o carro. Não, tá aqui um carrinho de plástico. Quer dizer, é uma coisa de mentira. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus. Um homem, ou quem quer que seja, se ele falar algo que seja contrário à palavra de Deus, como Paulo falou, olha, mesmo se for um anjo, ele pregar um evangelho, além do que eu tenho pregado, seja maldito. Não tem esse negócio de aparição, de anjo, de não sei o que, não. Falou algo que é contrário à palavra de Deus, é maldito. E maldito daquele do homem que confia no homem que aponta para uma revelação. São demônios. A palavra de Deus, de capa a capa, ela vai apontar para Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então, nós vemos essa desconformidade, nós vemos sobre essa voracidade dos homens, né, que querem realmente satisfazer o seu próprio ventre. E vemos a maturidade aqui, né, bem observada por Paulo, porque a vossa obediência, exatamente como Romanos 1,8, falando que a obediência daqueles irmãos romanos era conhecida em todo o mundo. Então, a maturidade desses irmãos aqui é uma coisa boa, né, era conhecida, eles tinham uma boa calçada da fama, mas nós sabemos que muitos têm uma má calçada da fama, né? E era conhecida, ela era contagiante. Paulo vai falar aqui no versículo 18, no versículo 19, né, de Romanos 16, 19, eu me alegro, por isso me alegro em vós, exatamente como João também falou, olha, coisa que mais me alegra é ver meus filhos andando na verdade. Então, é algo contagiante, né? Contagia outros irmãos quando, né, como um pai, uma mãe fica feliz pelos seus filhos quando vão bem na escola, quando estão trabalhando bem, né? Da mesma forma, Paulo, Pedro, todos os apóstolos ficavam felizes, João, né? Quando os seus filhos estavam bem na fé. E ela é constante, né? E para ela ser constante, ele vai falar, olha, a fé de vocês, a todo mundo, olha, vocês são um padrão, né, a ser seguido. Mas o interessante é que ele vai falar assim, ele vai dar 2 dicas para que essa fé continue firme e perseverante. Primeiro, quero que sejais sábios para o bem. Então nós, que somos da fé, devemos, né, pedir sabedoria, pedir direção para Deus, para sempre estar fazendo bem, abençoando, colaborando, né, claro, com a família, mas com colegas de trabalho, né, com vizinhos, sempre estendendo a mão. Né? Então, vocês sejam sábios para o bem. Então, quanto melhor vocês andarem, assim, de acordo com a doutrina, tanto melhor para a glória de Deus, né? Mas vocês também sejam simples para o mal, sabe? Coisa tão triste quando a gente vê uma pessoa que se diz filha de Deus, né? Com a boca suja, contando piadinha, sendo malicioso, né? Defraudando até o empregador. Não, sabe? Se outras pessoas fazem essas coisas, praticam essas coisas, nós que somos da luz não podemos andar e agir como eles agem. Então, desconformidade, né, voracidade, né, desses falsos profetas, mas a maturidade que deve ser observada nos filhos de Deus, mas, finalmente, irmãos, a superioridade da fé, né, a fé cristocêntrica. Nós vemos no versículo 20, olha, o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, para finalizar, superioridade, sabe? Muitas vezes nós achamos que não vale a pena, né, servir ao Senhor, não vale a pena, mas aqui nós vemos que vai chegar um momento que
tudo valerá a pena. Todas as esperas, todos os nãos, né? Nós sabemos que esse esmagamento da cabeça de Satanás foi profetizado, né? É uma profecia, foi profetizada, Gênesis 3,15. Nós vemos aqui nesse texto que de alguma forma ela será abreviada, né? Aqui em Romanos 16:20 nós lemos claramente que vai ser abreviada em breve, né? Deus de paz, em breve. Então essa superioridade foi profetizada, vai ser abreviada de alguma forma, mas acima de tudo ela será consumada, irmão, sabe? Esse Satanás, né, significa adversário, inimigo, introduziu o pecado na raça humana, inimigo declarado de Deus e do ser humano, príncipe deste mundo, dragão, antiga serpente, o diabo, né, palavra que vem de uma palavra que quer dizer acusar falsamente, difamar, aquele que sabia o nosso nome, mas nos chamava ou apelidava pelo pecado, será finalmente pisado pelos nossos pés. Então, irmãos, que em 2022 nós tenhamos mais zelo, mais amor por doutrina, pela palavra de Deus, cristocêntrica. Sabe, quando vier alguém, não, mas a Bíblia é difícil, não, isso, não, aquilo, não. Não, a vida com Deus não existe atalho. Né? É uma vida de esforço, de luta. Todas as grandes contribuições para a humanidade, com certeza, precisaram de muito empenho, assim, muito estudo, muito trabalho. Então, a vida com Deus, ela de certa forma, é uma vida dura, né? Hebreus vai falar sobre a corrida da fé. A palavra usada lá no grego é agona. É uma vida, parece muitas vezes de agonia, mas vai chegar um dia que tudo valerá a pena, né? Conforme diz o apóstolo aqui, em breve esmagará, né? O Deus de paz esmagará debaixo de vossos, quer dizer, nossos pés, a Satanás, esse nosso inimigo declarado. Amém.